Lucas Har, falando que o suspense do livro O Pintacilgo também é muito interessante. Gira principalmente em torno do sentimento de culpa do protagonista. Lucas, é bom você estar dizendo uma coisa interessante, porque, como eu disse, o conflito interno é uma boa... É um bom impulso pro personagem. Personagens que têm culpa, personagens que têm muita raiva, personagens que, sei lá, querem resgatar alguma coisa importante. Esses sentimentos muito fortes movem também o leitor. Se o leitor consegue entender, fica impactado junto. Então, é um bom jeito de ir aumentando o impacto das coisas que acontecem. Então, desenvolver bem o personagem, desenvolver bem os conflitos e botar conflito interno, isso ajuda. Ajuda pra caramba, tá? A criar o suspense. E o Vitor Marques está perguntando se Lígia Fagundes Telles é uma boa fonte de inspiração. Vitor, fonte de inspiração é quem você gostar de ler. Se você gosta da Lígia Fagundes Telles, então ela é uma boa inspiração para você. Se você não gosta, ela não é. Eu não acho que tenha... Nunca achei, tá? Nunca. Desde os tempos zeros de ler literatura para faculdade, para escola, eu não achava que existia um canon obrigatório, né? Existia um roteiro obrigatório de leitura. Não acho até hoje. Então, eu acho que você deve ler aquilo que te move, aquilo que te atrai, aquilo que te ensina alguma coisa. Se você está querendo escrever, o leitor que inspira você, o leitor que te emociona, essas coisas. Eu acho assim. Então, se você gosta da Lígia, leia a Lígia. Se você não gosta, não leia. Ponto. O Pedro Emanuel está perguntando sobre mangás. Você está escrevendo um mangá, né, Pedro? É difícil criar um mangá, um livro virar série? Tem como colocar música nas histórias? É difícil um livro virar série? É difícil. Você tem que ter um primeiro volume sensacional para que as pessoas queiram ler o segundo. O mangá, a mesma coisa. Você tem que ter um primeiro volume, um primeiro mangá sensacional para que as pessoas queiram continuar com aquele personagem, queiram saber mais, né? Então, sim, é difícil, você tem que ser super bom no primeiro. E tem como colocar música? Você pode pôr uma playlist que você crie e deixe disponível no Spotify, por exemplo. Mas você não pode citar a música inteira. Você pode citar o título da música, mas você não pode citar a música inteira, a letra, por exemplo. Porque isso fere direitos autorais, de maneira geral, tá? Então você pode criar playlist e convidar as pessoas a entrarem lá para ouvir, mas em geral fica assim, ou citar só o nome da música. Temos aqui o Fabrício falando do Stieg Larsson, né? Que também era muito bom. Criou bastante suspense, sim, com os problemas lá da personagem principal dele, aquela hacker, né, Lisandra, acho que ela chamava, Lisandra. E o que não faltava era conflito na vida dela, né? Então ela tinha conflito interno, ela tinha raiva, ela queria se vingar, ela desconfiava de todo mundo, ela tinha tido uma vida familiar horrorosa, ela se desentendia com as autoridades, com a sociedade. Um pouco desajustada. Desajustadíssima, uma personagem cheíssima de conflitos. E se enfiava, né, em investigações complicadas, na qual ela ainda tentava roubar os bandidos. Tentava não, conseguia, né? Eu achei muito legal. Acho que é a primeira personagem que eu vejo que rouba o bandido e fica cheia de dinheiro. Não me lembro de ter lido outra história em que a investigadora roube o bandido. Mas, né, tem aspectos muito interessantes. Mas você tem razão, sim, é um suspense bem construído. As pessoas gostaram. Sim. Temos aqui, ó, Pedro Isaac falando do John Grisham, que faz um ping-pong de ponto de vista que você nem sabe direito de onde está vindo a confusão ou em quem confiar. Verdade. Ele mexe bastante com isso. Ele é bom em criar suspense.
algumas das histórias, né? Não sei todas, mas eu li algumas e achei, ele sabe sim criar. Ele vai construindo, né, personagens com vida familiar bem enrolada, problemas legais bem enrolados, né, gente bem criminosa. Então é verdade, ele vai trocando, isso mesmo. Ele troca, né, para quem está investigando, para o advogado, pro fulano que está tentando lá dar um golpe, etc. E você tem que ficar ligadão. Essa é uma forma também de parcelar, né, de cortar a informação. Porque se você passa de um ponto de vista de um personagem para outro, né, a sua câmera em cima do ombro, né, pula para o ombro de outro personagem e vai seguindo lá a história, realmente você quebra. E se do lado de lá vem mais informação sobre o que você está querendo saber, é muito interessante. É um pouco difícil, tá, gente? Eu não recomendo isso para quem está iniciando, ter muitas histórias paralelas, porque é difícil de manter. Mas se você já está dominando, você já escreveu mais de um, você escreveu já um primeiro romance, segundo, já escreveu vários contos, você consegue dominar essa história de ter várias coisas paralelas acontecendo, você pode usar isso bastante no suspense, tá? Aumenta bastante, porque se em cada linha de história que você tem, você bota um monte de problemas e, de certa forma, os personagens estão convivendo em volta, sei lá, uma investigação de assassinato, ou um problema, uma entidade sobrenatural que eles precisam descobrir lá. Mas enquanto isso, cada um tem um problema pessoal, um tem problema no casamento, outro tem problema com o filho, outro tem um problema de saúde, outro tem um problema com o patrão, sei lá. Cada um você bota com algum problema difícil, enrolado, aumenta o suspense. Cada vez que entra um personagem tem um rolo diferente. Que, aliás, é a técnica do George R.R. Martin, né? Cada lote de personagem lá tem as suas encrencas, e as encrencas são complicadas e elas vão piorando, né? Então, é um jeito, ele conta um monte de histórias paralelas, uma mais descabelada que a outra. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra, e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.